Boa noite. Vamos aí esperando as pessoas chegarem, né? Pra gente começar a nossa live de hoje. Enquanto isso, vamos ouvir esse louvor, essa canção. Vocês conseguem me ouvirem bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Como é que tá aí? Dá um joinha aí se estiverem ouvindo bem. Sejam todos bem-vindos. Nessa noite fria, né? De Brasília, aqui no Centro-Oeste, aonde a gente tá curtindo esse inverno aí. Boa noite, Pastor Gleison. Boa noite, Leontina, Pastor Jacineto. Sejam bem-vindos.
Cante comigo. Hosana, 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 nosso Rei. Sejam bem-vindos todos nessa noite. Hosana, nosso Rei. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Quero dizer primeiramente, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tiraram esse tempo para a gente compartilhar a palavra de Deus, né? E essas lives, né, de todos os dias da Igreja Batista Liberdade, é para que a gente leve uma palavra ao seu coração, a palavra de Deus, né? Para que assim você, nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia, você possa ouvir o que Deus tem para você e você saber que existe um Deus poderoso, maravilhoso, que nos cuida um dia de cada vez. E interessante que a palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz. É uma palavra atual, né, para nossas vidas. E eu quero dizer para você nessa noite que, às vezes, quando nós estamos passando por momentos em que a desesperança se aproxima ou vem ao nosso coração, a palavra de Deus sempre vem e traz um alento para nossas vidas. E ela nunca vai deixar de dar aquilo que apraz a nossa alma, aquilo que a nossa alma necessita. Então, para hoje, né, para esse dia que se chama hoje, eu quero falar para vocês a respeito da identidade em tempos difíceis. Gente, o que é uma identidade mesmo, hein? Quando você é criança, você tem aquele registro, né? Registro de nascimento. E quando você toma certa idade, você precisa tirar seu RG, né? Que é registro de identificação, a sua identidade. E nessa identidade ela tem ali, né, o seu nome, a sua filiação, o nome dos seus pais, o nome, a região onde você nasceu, a data que você nasceu. Isso é uma identidade, a sua origem. E em tempos difíceis, como é isso, né? Como ter essa identidade? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero orar com você. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida, a minha vida, para que Deus nessa noite venha me usar como instrumento nas mãos dele para falar desse tão grande amor, né? Para falar para você que Deus ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. E então eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. Quero colocar aqui um louvor enquanto nós oramos. Ele vai falar Vamos ver se eu acho aqui. Isso. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Amém? Pai, diante de Ti nós Te louvamos. Nós Te engrandecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus tão bondoso, tão amoroso. E um Deus que cuida da nossa vida. Ó Pai, muito obrigado por esse momento de nós estarmos aqui falando da Tua palavra, do Teu amor e da Tua tão grande misericórdia, ó Deus. Ó Deus, nos ensina cada dia a confiar e a descansar no Senhor, porque o Senhor é Deus. Pai, eu quero pedir também em favor das pessoas que estão me ouvindo e compartilhando comigo agora essa palavra. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa levar a cura, a libertação, Senhor, em nome de Jesus. Pai, diante de Ti eu quero colocar cada vida, Senhor. Ó Deus, venha me usar como instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra, Senhor. E que tudo que eu disser aqui que não seja de mim mesma, mas que seja do Senhor. Para que as pessoas possam saber que o Senhor é Deus em toda e qualquer circunstância, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Ó Deus, eu me sinto grata e lisonjeada porque o Senhor me usa como instrumento das Tuas mãos, Senhor. E realmente é por Sua misericórdia, Senhor, que o Senhor me usa como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Porque realmente eu não me sinto capacitada, mas é o Senhor quem capacita. Ó Deus, eu Te louvo, Te agradeço e coloco, Senhor, diante de Ti tudo que eu for falar aqui, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo use a minha boca para falar, Senhor. E que nessa noite, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão com o seu coração amargurado, angustiado, entristecido, que através dessa palavra, Deus, elas possam encontrar alento para os seus corações. Que através dessa palavra, ó Deus, elas possam encontrar o refúgio para a sua alma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço que o Senhor possa visitar cada coração essa noite, em nome de Jesus, Pai. Que Teu Espírito Santo toque de tal forma, Senhor, que quando nós terminarmos essa live, que as pessoas possam falar, olha, eu senti aqui nesse momento a presença do Deus Todo-Poderoso e agora eu estou assim melhor, eu estou com uma perspectiva diferente. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita cada lar neste momento. Em nome do Senhor, essa é a minha oração. Amém. Amém. Boa noite. Mais uma vez, né, para os que estão chegando. Que Deus possa estar abençoando você nessa noite, viu? Muito obrigado, mais uma vez. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos ouvir, vamos compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Em nome de Jesus. Vamos lá? Essa noite eu quero compartilhar com vocês sobre um homem que ele deixou escrito na história a sua verdade. Ele deixou escrito na história a sua identidade, não é a sua verdade, a sua identidade. Eu quero que vocês só esperem um pouquinho, porque eu vou ter que pegar a minha Bíblia ali, porque eu esqueci de trazer. Eu vou pegar aqui rapidinho, um momento. Pronto. Então, vamos lá? Olha só, eu quero ler com vocês aqui em João 1, do versículo 19 ao versículo 26. O tema da nossa reflexão nessa noite é:
identidade em tempos difíceis. Nós estamos passando por momentos tão difíceis, né? Ultimamente, de uns 4 meses para cá, começou em fevereiro. E durante esse período, a gente teve que se reinventar. Nós tivemos que nos reinventar. E quando você chega no meio do ano e você vê assim, nossa, como as coisas mudaram, né? Como as coisas ficaram diferentes. Então, eu vejo assim, como eu trabalho com público, eu sou cabeleireira, e eu vejo assim que tem chegado pessoas aqui com uma certa dificuldade de se encontrar, de se identificar. Boa noite, pastora Vilma. Obrigada, um beijo para você também, viu, minha querida? Boa noite a todos que estão chegando. Então eu quero ler essa passagem aqui sobre este homem. Este homem que ele sabia muito bem o que era a sua identidade. E ele, na Bíblia, ele teve... A passagem dele foi muito rápida. E está lá nos primeiros capítulos do Evangelho, nos Evangelhos, né? Está em Mateus, relata sobre ele. Está em Lucas e em João. E também ele, quando fala sobre ele no livro de João, fala mais profundamente, mais detalhadamente. E eu vou pegar justamente essa passagem, porque fala dessa identidade. Dessa identidade que ele deixou, porque ele sabia quem ele era. Olha só o que diz. No versículo 19. Vou ler aqui para vocês. É João, capítulo 1, versículo 19 a 26. Que diz assim: Os líderes dos judeus enviaram a Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Olha aí, quem ele era? João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. E eles tornaram a perguntar: Então, quem é você? Você é Elias? E João respondeu, né? Não, eu não sou. Respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? E ele respondeu: Não. Aí eles disseram a João: Diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. E o que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita no deserto: Prepare o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, e nem Elias, e nem profeta, que estamos esperando? Por quê? Por que você batiza? E João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, e ele vem depois de mim. Mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. E isso aconteceu no povoado de Betânia, ao lado do leste do Jordão. E João estava batizando. Olha só. Então, João, para quem não conhece, João era primo de Jesus, né? Ele era filho de Isabel e filho de Zacarias.
Então, quando ele foi perguntado por aqueles homens que tinham sido enviados para saber quem ele era, ele respondeu com propriedade. Diante disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Depois a gente vai pegar a Bíblia de novo. Deixa eu tomar aqui um chazinho, né? Porque no tempo frio, chazinho é bom. Esse é de erva doce, é gostoso. Eu quero fazer uma pergunta para você. E para mim também, né? Porque a pergunta que eu vou fazer aqui é na primeira pessoa. Então, a pergunta é: faz aí para você agora. Quem sou eu em tempos difíceis? Quem sou eu em tempos difíceis? Eu vejo na passagem de João que ele responde isso com muita propriedade. Ele fala quem ele era. Ele fala quem ele não era, na verdade, né? E quando eles perguntaram quem ele era, ele poderia, por exemplo, ter falado assim, olha, igual tá na identidade, né? Eu sou João, filho de Isabel e de Zacarias. Eu sou um rapaz que busca uma vida alternativa, sem estresse, porque eu vivo no deserto, eu como gafanhoto e mel silvestre. Então eu quero, ó, paz e amor, quero vida zen. Porque quando a gente fala de vida alternativa, se arremete a isso, né? Então, João, ele poderia ter respondido dessa forma. Mas eles não, os fariseus não foram lá perguntar isso para ele. Eles queriam pegar João, deixar ele apertadinho. Mas João respondeu com muita propriedade. Ele disse que ele era a voz que gritava no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Ele falou assim, eu sou a voz que clama no deserto, para que o Senhor passe. Eu antecedo aquele que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Porque ele poderia assim, olha, eu não sou o mestre. Eu não sou o profeta Elias. Eu não sou quem vocês estão esperando o Cristo. Mas eu sou primo dele. Tô assim, ó, coladinho com ele. Mas ele não fez isso. Ele admitiu que ele era uma pessoa que antecedia o Cristo e que pregava e preparava o caminho para que ele viesse fazer aquilo que o Pai tinha chamado. Quem é você em tempos difíceis? Porque se você pegar a Bíblia, logo depois disso, Jesus, né, chegou no Rio Jordão e ali, logo ele foi batizado e os discípulos de João começaram a Jesus. Mas nem com isso João perdeu a identidade dele. Ele continuou fazendo aquilo que Deus tinha proposto no seu coração. Falando a verdade. Pregando aquilo que Deus tinha proposto no seu coração. E ele sabia quem era Jesus. Tanto que no versículo 29, no versículo 29, ele diz assim, ó. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção. E ele disse, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu estava falando a respeito dele, quando disse, depois de mim vem um homem mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. João sabia com propriedade quem ele estava representando ali. Identidade. Quando aqueles fariseus chegaram e apertaram João, ele não vacilou. Ele não vacilou. Ele continuou com o mesmo propósito. Ele falou assim,
Eu não sou o Messias. Já quero falar logo de antemão para vocês, parafraseando, né? Que eu não sou o Messias. E eles perguntaram, então, quem você é? Quem você é? Você é Elias? Não, eu não sou. Você é o profeta que estamos esperando? Não, ele respondeu. Ele falou assim, então quem é você? Quem é você? Diga-nos quem você é. E o que que você veio fazer? E ele respondeu aqui, ó, com propriedade. Eu sou aquele que grita no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Diante das dificuldades, muitas vezes as pessoas perdem a identidade. Diante das dificuldades, muitas vezes as pessoas, nós, como pessoas, seres humanos, perdemos o nosso norte, o nosso direcionamento. Mas Deus, ele não quer isso. Ele quer que a gente tenha isso fincado em nosso coração. Ele quer que nós não esqueçamos quem nós somos. Para que nós viemos aqui? Né? Eu vejo em João isso. Eu vejo em João que ele veio para falar do Cristo. E ele falou com muita propriedade. Sabe o que aconteceu no início da pandemia? Que a gente ficou assim, isso vai passar logo, vamos fazer orações, bate panela, aleluia, salva Jesus, depois não sei o quê, e não sei o quê. E tanta coisa, tantas informações, tanto bombardeio de tantos lados. E de repente, a gente viu que não ia passar tão rápido assim, que nós tínhamos que conviver com essa situação. E aí foram se esfriando, né? Aquela coisa que tava aquele pico de fé, de clamor, de aleluia, aquele negócio todo. E de repente foi murchando, murchando. E as pessoas foram se acostumando, perdendo as suas identidades de cristão até. Que é uma coisa muito triste isso. Porque nós seres humanos, nós somos adaptáveis. Nós aprendemos, né, a nos adaptar com as situações. Até com coisas ruins a gente se adapta. Infelizmente, né? Mas Deus não quer que nós percamos a nossa identidade. Ele quer que a gente saiba quem nós somos em Cristo. E o mais interessante que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, que quando começou essa pandemia, eu fiquei meio sem norte, né? Eu acho que não só eu, mas muitas pessoas ficaram assim. Eu até fiz, como eu já falei em outra live, eu fiz uma live falando, né, que eu tava receosa, como é que ia fazer, né? Como é que ia se dar essa situação toda, né? Como é que a gente ia sobreviver. Eu compartilhei isso numa outra live que eu fiz. E eu falei assim, bom, a igreja agora fechou, como é que vai ser esse negócio? Quando Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, é impressionante. Deus não deixa a gente parado. Deus vai sempre criar um meio para te mostrar qual é a sua identidade. Para que você está aqui? O que é que você tem que fazer aqui? Qual a função sua aqui na Terra? Você não veio aqui por acaso. Você não nasceu do nada. Como outro dia a gente compartilhou a palavra do Salmo 139. Deus te criou do ventre da sua mãe, quando você ainda era uniforme, e Ele te criou. Ele sabia todos os seus passos, Ele sabe todos os seus passos. Então Ele te deu uma identidade, um nome. Ele te deu uma família. Ele te deu amigos. Ele te deu um ministério, uma igreja para você cumprir o seu papel ali, seja ele qual for. Seja ele qual for.
Como é que tá a sua identidade? Como é que tá você diante de tudo isso que está acontecendo? Você está paralisado? Você perdeu o seu norte? Você não sabe mais quem você é? Tem gente perdendo profissão. Gente, nós somos brasileiros. Nós nos reinventamos. Nós nunca ficamos parados. Quantas guerras, quantas crises nós já passamos e nós sempre nos reinventamos. Sempre estamos fazendo algo. E brasileiro tem uma característica que é muito legal, que é a alegria. Apesar de todas as dificuldades, outro dia eu estava conversando com a Juscelia aqui, ela falando assim, mãe, lá na França, na Itália, eles no início ficaram deprimidos, ficou com medo, depois ficaram deprimidos, depois começaram, no início fizeram chacota também, igual assim, brincando e tudo, e depois eles quietaram. Ela falou assim, mas os brasileiros não, os brasileiros até hoje ainda faz graça. Brasileiro faz graça de tudo. No mundo inteiro as máscaras são branquinhas, calminhas. O brasileiro faz máscara de tudo. Máscara diferente. Faz máscara alegre. Faz máscara de caveira. Faz máscara de... Tem todos os gostos. Nós sempre estamos nos inventando. Isso chama identidade. Nós temos uma identidade. Deus nos deu essa identidade. João sabia qual era a função dele. E o mais interessante assim também, que João, logo depois disso, prenderam ele e depois o mataram. Mas se você observar e você ler com calma, ele sabia. Ele sabia que logo depois ali ele falou que ele ia passar por um processo, sabe por quê? Porque a perseguição já tinha começado ali com ele. Porque se não tivesse tido perseguição, os fariseus não iam lá fazer pergunta para ele. João sabia o que ia acontecer, né? Mas ele não perdeu a sua identidade. Ele não ficou com medo. Quantas pessoas estão com medo desse vírus? Quantas pessoas estão assim, ai meu Deus, eu vou morrer? Ou senão alguém da família pegou. Lógico, a gente não quer perder ninguém. Quantas pessoas estão chorando os seus queridos que perderam a vida? Quantas pessoas? Na minha família já teve um caso. Então, mas você que está aqui, você tem que ser um diferencial. Você tem que seguir o seu propósito. Eu preciso seguir o meu propósito como cristã. Levar a graça e o amor para aqueles que ainda não alcançaram. Falar do amor de Jesus. E se você que está me assistindo, você também não alcançou essa graça, olha, você precisa experimentar desse amor, dessa grandeza que Deus nos dá, é dádiva de Deus. O fôlego de vida é dádiva, por isso que a gente luta para viver. A gente quer viver. Por quê? Por que a gente quer viver? Porque Deus nos deu o fôlego de vida. Nos deu família, nos deu problemas também. Porque tudo é permissão de Deus. Ele sabe até quando nós podemos suportar cada coisa. Deus sabe, né? Deus sabe a nossa particularidade. Deus sabe tudo. Agora, e você? Você sabe? Porque o Senhor sabe. Qual é a sua identidade? Qual o seu nome? Qual a sua função? Então eu quero compartilhar mais algumas coisas aqui com você. Então João respondeu, né? Eu sou aquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor. Diante disso, eu quero perguntar para você: o que você está gritando? O que eu estou gritando? No início, eu gritava, falava, ai meu Deus. E olha que o interessante é que, eu falo muito essa palavra interessante, né? Mas é interessante mesmo. Eu já passei por algumas situações bem complicadas. Eu tive
algumas vezes na beira da morte iminente mesmo. E eu orava, e eu sempre tinha uma fé firmada em Deus, né? Quando eu passava por essas situações. E sempre saí lá do outro lado, né? E quando eu me vi com medo de novo nessa pandemia, lá no início, eu falei, gente, parece que agora o negócio vai fluir. Eu acho que não vai ter como sobreviver isso, não. E aí a gente começa a lembrar dos feitos do Senhor na nossa vida. Às vezes a nossa alma, ela começa a gritar por coisas que é aparente assim, né? Vem a nossa tona e a gente esquece. Quando Davi enfrentou o gigante, ele sabia que tinha matado um urso e um leão. Às vezes a gente perde isso, ó. Isso chama identidade. Então, o que que a sua alma está gritando? E o que que ela precisa restaurar desse grito? Né? João, ele gritou aqui, ele falou assim, olha, eu sou o que grita no deserto, prepare o caminho do Senhor. Os salvos em Jesus Cristo, eles sabem que nós gritamos é o quê? Arrependam-se. Aceite Jesus como Salvador, porque Ele quer te levar para morar no céu. Essa é a identidade do cristão. De falar do evangelho da paz, daquilo que o Senhor nos deu de graça. Ele falou, olha, de graça vocês receberam, de graça dai. Fala do amor de Jesus. Outra coisa que eu quero perguntar para você. Qual é a voz que clama dentro de você em tempos difíceis? Eu sempre escuto psicólogos, palestrantes, falam assim que nós temos duas vozinhas, né? Lá dentro do nosso cérebro. E ela fala com a gente o tempo todo. Qual é essa voz que está falando aí para você? O que ela te diz? O que ela diz? Porque João, eu não sei se vocês pegaram, já leram na passagem, quando ele estava no ventre da mãe dele, quando Maria chegou perto, ele pulou. Pulou ali, né? De alegria. E a mãe de João falou, salve, agraciada, né? Porque ela sabia que Maria era a mãe, que ia ser a mãe do Salvador. Então, João, ele já veio com o propósito certo. E ele cresceu nesse propósito. E ele não deixou nada, nem a circunstância, nem a perseguição ali, atrapalhar. Essa voz que falava, que clamava lá dentro, né? Da cabeça, assim, dele. Ele falou, olha, eu tenho que preparar, eu tenho que falar, arrependam-se. Se convertam dos seus pecados. Porque era isso que João falava para as pessoas. E essa voz que está falando aí dentro de você, o que ela diz para você? Para você ficar no marasmo? Para você ficar desacreditado da situação do mundo? Ah, mas eu tô... Olha, você não tem noção do que eu tô passando. Não tenho, porque eu não tô aí com você. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. E ele muda a história. Como tem mudado a história de toda a humanidade. De toda a humanidade, de séculos em séculos, Deus tem mudado. E eu quero para você, essa voz que fala aí dentro de você, como é que você tem lidado com ela? Você tem dado ouvido? Essa vozinha aí que fala para você se desesperar, para você desacreditar, para você se enraivecer, para você se revoltar contra Deus, se revoltar contra o mundo, se revoltar contra o governo, se revoltar. Até mesmo, olha, desiste da vida, porque é daqui para a morte agora. Então acelera esse processo aí, porque, olha, a humanidade não tem mais jeito. E eu quero dizer para você que tem sim.
Não vos conformeis com esse século. Jesus, ele não veio à terra, como o João mesmo falou, ele não veio à terra para que você desistisse das coisas, para que você perdesse a sua identidade. Pelo contrário, ele veio trazer palavra de vida, de salvação, de libertação, de cura. Ah, mas olha, tem tanta gente morrendo, já morreu 70 mil no Brasil. Gente, a vida é assim. É vida, um processo de vida, viver, depois vem a morte. Mas nós não estamos aqui para que tragamos vida, morte para as pessoas. Pelo contrário, Jesus, quando ele passou pela terra, ele curou pessoas. Ele falou do amor dele. Ele transformou pessoas. A nossa passagem aqui, ela tem que ser como? De palavras destrutivas, de desesperança. Ninguém vai querer aceitar Jesus, ninguém vai querer andar perto de ninguém dessa forma. Com desesperança, com palavras. Nós temos que trazer palavras de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de caráter. Isso que tem que fazer parte. E as informações, então? As informações, meu Deus do céu, tem sido cada dia mais catastrófica, né? As informações, elas têm trazido tanta dor para as pessoas, tanta dor. E engraçado que já se passaram 4 meses e nós estamos aqui. Uns já passaram pela Covid, estão bem. Outros passaram, não estão tão, ainda estão enfrentando e não estão bem ainda. Outros Jesus já chamou para a glória. Outros Jesus já chamou para si. Mas por conta disso eu vou parar no meio? Eu vou perder a minha identidade? Qual é o meu propósito aqui? Não posso. Eu tenho que trazer vida. Eu tenho que trazer esperança, transformação e vida. O medo, o desespero. Sabe o que diz lá no Salmo 121, versículo 121, versículo 1 e 2. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde vem o seu socorro? Diante de todas as situações, você fala: ai meu Deus, eu não posso nem ir no mercado que eu vou pegar esse vírus. Oh meu Deus do céu, respirar já está difícil, eu vou ter que usar máscara dentro de casa. Sabe, o desespero, o medo. Nós temos que ter coerência e não perder a nossa essência, a nossa identidade. Porque mesmo que sobrevenha o mal, nós temos que estar firmados na palavra. De esperança, né? Eu tenho algumas clientes que estão com vírus, depois nós vamos orar por essas pessoas. Tenho uma irmã muito querida, né, que eu já há 15 anos, ela está em coma, e eu tenho orado por ela todos os dias. E todos os dias eu recebo informações sobre ela. E os médicos tem dia que dá esperança, tem dia que não dá. Mas eu creio num Deus que cura. E se Deus tiver cura para ela, ela vai ficar bem, ainda vai testemunhar daquilo que Deus fez por ela. Igual eu já testemunhei e testemunho até hoje. Deus já me livrou de duas mortes de abortos, né? Porque eu fiquei com um filho morto 1 mês e meio na minha barriga. E eu tô aqui para contar essa história. Deus já me livrou de um derrame, que eu fiquei do lado esquerdo todo paralisado. E hoje eu estou aqui sem sequela. Um pouquinho a boca, um pouquinho tortinho de um lado assim, mas coisa quase nem imperceptível. Deus já me livrou de um infarto, que eu infartei. 2 vezes eu passei mal na igreja. E os irmãos estavam lá para me socorrer. E hoje eu estou aqui. E agora sobrevivendo uma pandemia. Eu não sei o que Deus tem para mim amanhã. Mas eu sei que Deus fez comigo.
Eu sei que Deus me deu vida, Deus me curou de várias doenças. Deus me livrou de morte várias vezes. A essência de Deus na nossa vida é maravilhosa. E Deus quer que nós vivamos uma vida plena com Ele, de identidade com Ele, que não importa a circunstância, Ele é Deus. Ele é Deus. O que tem motivado a sua fé? Né? O que tem motivado a sua fé? Então, eu quero, já partindo para o final, quero concluir falando para você. Precisamos olhar para a situação atual e viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A Bíblia diz que não andeis ansioso por coisa alguma. Um dia de cada vez. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Tem coisas que eu não posso mudar. Nós fazemos uma oração nos celebrando. Senhor, dá-me discernimento que eu não posso mudar. Tem sido que eu vou perder a minha identidade. Nem por isso eu vou sair fora do propósito de Deus. Porque Deus, Ele quer te chamar para perto dEle. Deus quer que você fique com Ele. Deus não quer que você abra mão dEle. Porque Ele te ama. Ele quer ver você bem, Ele quer ver você restaurado. A sua fé intacta, inabalável na presença dEle. Nós temos que olhar a ótica de Deus para nossas vidas. E como nós temos que lidar com essa tanto de informação que tem nos bombardeado? Eu tenho assistido algumas lives de algumas pessoas, uns pregadores, uns motivadores e etc. Eles sempre falam, olha gente, para de ficar absorvendo tanta informação. Tire um tempo para você, para sua família. Vai ler um livro, vai assistir um filme. Tem dia que eu falo com a Ju e com o José, mas vamos assistir um filme alegre. Um filme que põe a gente para cima, porque de notícia ruim a gente já tá cheio. Vamos colocar coisas para cima que te motive. O que é? Cozinhar? Quem sabe você não pode descobrir uma nova profissão aí, né? De ser blogueira ou igual as pessoas me chamam de youtuber, né? Ah, não, o nome agora é chique, é digital influencer. Vai que você é uma dessas. Desenvolva algo novo. Mas não perca aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quem você é? Né? Deus, Ele é perfeito. Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle da situação. Então, viver, né? Eu quero viver. Quero ver os meus netos. Quero ainda viajar muito com meu marido, fazer um cruzeiro e tal. Esses são os meus planos. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus são bem melhores e bem maiores do que os meus. Né? Então, nessa noite eu quero te motivar a você crer num Deus Todo-Poderoso. Eu quero te motivar a você adorar a Ele com toda a sua força, com todo o seu ser. E eu quero ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos ver se eu consigo fazer aqui no celular. No celular eu quero... Nós vamos orar agora nesse momento. E eu quero que você coloque aí o seu motivo de oração. Coloque aí o seu motivo de oração. Para que a gente ore junto.
Vamos ver aqui. Olha só. Ah, não vou conseguir fazer não. Eu queria ver se eu conseguia chamar uma pessoa pra gente orar junto aqui, mas eu não consegui fazer isso aqui no celular. Mas coloque aí seu motivo de oração. Vamos orar juntos. Vamos clamar ao nosso Deus. O que tem afligido você? O que você quer clamar a Deus nesse momento? Pedir para que Ele venha trazer uma nova história. Transformar a sua vida. Libertar você. Às vezes nós precisamos de libertação, né? Mudança de estruturação, de caráter, de vida. Então, nós vamos orar nesse momento. Ninguém quer fazer o pedido? Vou dar mais um tempinho, hein? Vou colocar uma musiquinha aqui. Deixa eu ver se tem alguém fazendo pedido. Reinventando, isso mesmo. Claro que tem dia que você vai estar mais precisando de um colo. Vai ter dia que vai bater a tristeza, porque também somos seres humanos. Mas isso não é o suficiente para a gente perder a nossa identidade com Cristo. Não é verdade? Então vamos orar? Eu continuo orando para ti. Ó Deus, meu coração. Olha só. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. No olhando para ti. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão mesmo que chama aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém? Boa noite, irmã Zélia. Ó, vamos orar assim. Colocar o telhado, né? Vamos estar orando. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. A Ludmila, minha sobrinha, tá pedindo para orar pelo telhado. Para colocar, né, Lulu? Vamos estar orando sim. Mais alguém tem algum pedido pra gente orar? Então vamos orar? Deixa eu abaixar aqui. A Maiara está pedindo para que toda a nação que está passando pelo momento difícil, né, Maiara? Vamos estar orando. Então vamos orar? Pai querido, Pai de amor, ó Deus, Tu és um Deus tão bom, tão maravilhoso. Quero agradecer a Ti, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a identidade de Cristo. Obrigado, Senhor, porque eu sei o
por que o Senhor me chamou. Para fazer aquilo que o Senhor propôs na sua obra, Deus. Pai, eu te agradeço, Deus, que apesar de toda a circunstância e dificuldade, eu não perdi a minha identidade. E eu agradeço ao Senhor porque muitas pessoas também não perderam as suas identidades. Estão firmes na presença do Senhor. Pai, eu quero colocar a vida de cada pessoa que se colocou para ouvir a Tua palavra, participar dessa live, ó Deus. Deus, obrigado porque em pleno século XXI, o Senhor nos dá essa oportunidade de falar do Teu amor e alcançar tantas pessoas, mesmo nós estando dentro dos nossos lares, Senhor. Pai, eu quero colocar a vida da Ludmila, que pedimos para que ela consiga colocar o telhado na casa dela, Senhor. Tu és o Deus que realiza sonho, que muda a história. E eu coloco a vida da Ludmila na tua mão, o casamento dela, as filhinhas delas na tua presença. Quero colocar também, Senhor, o pedido da Maiara nas tuas mãos, que ela pediu por toda a humanidade que está passando por esse momento difícil, que estão perdendo, Senhor Jesus, muitas vezes a sua identidade, que têm sido paralisadas por conta do medo, que muitas vezes o desespero tem a porta. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, cada pessoa nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão, Senhor. Pedir perdão pelos nossos pecados, porque, Senhor, o Senhor sabe o motivo que o Senhor permitiu de terrível doença sobre a nossa humanidade, ó Deus. E eu coloco diante de Ti cada pessoa, Senhor, aqueles que estão enfermos. Eu coloco a irmã Dora nas Tuas mãos. Coloco a Ingrid, Senhor. Coloco, Senhor Jesus, o irmão Jair, que já está se recuperando. Obrigado, Senhor, que está se recuperando bem. Coloco todos os irmãos, a irmã Isabel, Senhor. Todos os irmãos que estão nesse momento passando por essa enfermidade, ó Deus. Pai, eu coloco a vida da irmã Zélia, que pediu oração também. O Senhor sabe o que ela necessita nessa noite, Senhor. Deus, escuta o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor nessa noite. Pai, e acima de tudo, nos ajude, Senhor, a não perder a nossa identidade contigo. Nos ensina, Senhor, a ser firmes e constantes, como o Senhor nos ensina na Tua palavra. Sedes firmes e constantes, sempre abundantes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, cada lar. Que o Senhor venha trazer paz, libertação, transformar a vida. Senhor, tira toda a depressão, todo medo, toda angústia, todo vício, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada lar nesse momento, Senhor. E que as pessoas que ouviram essa palavra, assim como diz, Senhor, que as pessoas que ouviram essa palavra também, Senhor, elas possam ser transformadas, revigoradas, cheias do Teu amor e do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. E aquelas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, que nessa noite, Senhor, elas sintam essa necessidade de se entregar a Ti como único e suficiente Salvador, Senhor. Que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo possa constranger de tal forma que elas ficam cheias da vontade do Senhor, de conhecer quem Tu és, de se entregar a Ti mesmo, Senhor, e saber o quão é maravilhoso Te servir, como é bom, Senhor, Te servir e estar na Tua presença, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado. Abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Um beijo para cada um de vocês que tiraram esse tempo para nós compartilharmos a palavra. Quero falar que amanhã, né, vai ter o irmão Humberto falando também ao seu coração a palavra de Deus para você.
E a Igreja Batista de Liberdade, todos os dias, ela tem uma pessoa falando, levando a palavra de Deus para você. Então, como Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Vou enviar o Consolador. E desde quando Jesus subiu aos céus, ele tem usado pessoas para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida. E é bom demais, é maravilhoso demais, é coisa boa demais servir a esse Deus. Então não perca a oportunidade, tá bom? Que Deus te abençoe, tudo de bom e até a próxima. Um beijo, boa noite. Deus abençoe a cada um. Não vou falar não, porque senão eu sempre acabo esquecendo, né? Então, que Deus abençoe. Muito obrigada. Beijo.